né? Então, esse início eu vou colocar para vocês, vou ficar à disposição aí por 20 minutinhos para tirar dúvidas, tá? Eu sei que vocês estão fazendo aí, estão com muitos exercícios aí para fazer, então, um exercício ou outro aí que vocês estiverem com dúvidas, podem mandar no WhatsApp mesmo, no grupo, ou no meu privado aqui, que eu posso ajudar vocês nessas resoluções, tá bom? Alguém? Boa noite. Boa noite. Eu acabei de entrar. Qual foi a pergunta mesmo que o senhor fez? Nesses primeiros 20 minutos, eu vou tirar dúvidas de vocês sobre exercícios que vocês estão Boa noite, fazendo. professor. Boa noite, Gu. Isso. Erro. Para 20 minutinhos aí, eu tiro dúvidas aí de exercícios que vocês estão fazendo. Aí vocês podem me passar exercício aí, alguma coisa que eu vou ajudando vocês nisso aí. Nesses 20 minutos eu resolvo exercícios para mostrar para vocês como é e tal. Às 7h20 a gente começa aí um aulão de revisão dos últimos dois conteúdos, né? Que são lá substâncias inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. E, por último, lá, a gente vai fazer a parte de estequiometria. Ok. Eu vou abrir aqui as atividades, aí eu vejo, eu vou mandar nas que eu estava com dúvida. Peraí. Beleza, fico aguardando. Alguém mais? Alguém tem alguma aí? Só um minuto, tá? Tranquilo. É que o computador demora um pouco para ligar aqui. Já já eu mando as perguntas. Ok.
Professor, Oi. eu errei um aqui, porque eu não entendi. Porque polar linear, eu não entendi o que que é, e nem polar angular. Ah, tá. Poderia me explicar? Sim, linear e angular, nós estamos falando sobre a geometria das moléculas, tá? Então, quando você vai organizar, você vai desenhar uma molécula, você precisa informar a geometria dela para você conseguir explicar algumas características físico-químicas. Eu vou abrir aqui, só abrir aqui que eu já te mostro o que seria isso. Vou apresentar a minha tela. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim. Estou sim, Então, professor. vamos. O que seria essa tal de coisa linear e angular? Então, vamos lá. Seria a geometria, tá? A geometria. A geometria Tá? das moléculas. Isso. Então, o que eu faço? Você falou duas possibilidades aí para mim, que é a linear, né? O que seria uma molécula linear? Quando eu falo em linear, estou dizendo para você que é algo reto, tá? Igual quando você está fazendo lá cálculo, né? Essas disciplinas aí da matemática, fala para você, olha, é uma reta. Ah, então é uma função linear, né? Então é uma coisa reta. Um exemplo disso é o CO2. Por que o CO2 é linear? Ah, você tem o carbono tem 4 elétrons na última camada, né? E você tem 2 oxigênios. Vou colocar eles aqui. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, 4. Vocês colocam nessa sequência e depois emparelha. 5 aqui junto, 6 aqui junto. De cá a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, né? Vou colocar junto agora. Vou colocar o contrário desse para ficar mais fácil depois, tá? De montar a molécula. Aqui eu coloquei os dois embaixo, aqui eu vou colocar em cima, ó. 5, 6 elétrons na última camada, né? Então, pela representação de Lewis, vou fazer as ligações. Ó, primeira ligação, né? De cá, outra ligação. Ó, ainda tem elétrons desemparelhados, então vai fazer aqui, né? E esse aqui vai fazer aqui, né? Resultado: quando eu faço essa molécula, ó, o carbono, ele faz uma ligação dupla aqui com o oxigênio e outra ligação dupla aqui com o oxigênio, né? Aí uma coisa que você vai observar é que aqui nessa parte de cima, ó, não sobraram elétrons, ó, nem aqui, ó, não tem elétron. Como aqui não tem elétrons para repelir essas ligações, tá vendo que ela é, ó, retinha? Como ela é reta, a geometria dela é linear, certo? Um outro exemplo de geometria linear, a gente pode usar o carbono também, ó. O carbono, se ele fizer uma ligação tripla, aqui com, vamos colocar um nitrogênio, e aqui tiver um hidrogênio, nós observamos isso também, ó, que aqui em cima, ó, no átomo central, não tem elétrons. Então não tem por que repelir as ligações. Então, ó, retinho, consequentemente, também é linear, certo?
Então, quando a gente fala de geometria molecular, o primeiro caso é esse de uma geometria linear, ok? Vamos passar aqui, mais à frente, né? Ver se eu consigo passar para cá o quadro. Vamos pensar agora em um outro caso que você colocou, que é a angular. Mas, professor, tem geometria angular? Tem, né? Vou usar até um átomo aqui diferente, tá? Vou usar aqui. Em geral, sempre usam oxigênio, ou se não usam enxofre, A ou água. nitrogênio, né? Sempre dão exemplo da molécula da água, né? Vamos fazer a molécula da água. Por que que a molécula da água é angular? É, se eu não me engano, é porque sobram dois elétrons na parte de cima, assim, vamos dizer, da parte de cima do átomo, do oxigênio, aí empurra os dois hidrogênios para baixo, aí ele fica e forma um ângulo. Isso, exatamente. Então, olha, são dois hidrogênios e um oxigênio. Só um oxigênio, a gente tem um átomo central, ó. Um oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Sobraram aí dois hidrogênios. Um aqui, que ele vai se ligar, ó, aqui, né? E outro hidrogênio aqui. Ah, professor, por que eles ficam tortinhos assim? Olha, isso acontece por quê? Porque nós temos esses dois pares de elétrons aqui, ó, que eles fazem o quê? Eles repelem as ligações. Então, sobrou esses pares de elétrons aqui, eles vão repelir as ligações. Foi o que eu fiz os balões lá na última aula, lembra? Isso aqui, inclusive, ó, se esse hidrogênio e esse hidrogênio estiver no plano, aqui, ó, vai ter dois elétrons para frente e dois elétrons para trás. No semestre que vem, como vocês vão passar na disciplina de Química 1, né? Vão passar, não vão? No semestre que Meu vem, vocês Deus. vão. A gente tá tentando aí. Vamos passar, vamos lá, vamos estudar, vamos passar, tá? No semestre que vem, vocês vão ter a disciplina de Inorgânica 1. E na Inorgânica 1, a gente vai aprender modelo de Bohr, né? E pelo modelo de Bohr, a gente. Não só o modelo de Bohr vocês aprenderam agora, desculpa. Vocês vão aprender o modelo quântico, tá? O modelo quântico, a gente vai entender que esses elétrons, eles podem ser tanto uma partícula, como também podem ser uma onda. Então, consequentemente, isso vai gerar aí uma função matemática que vai delimitar uma área aonde pode estar esse elétron. Então, a gente vai começar a trabalhar com nuvens eletrônicas. Quando a gente começa a trabalhar com nuvens eletrônicas, aí fica mais fácil de entender, tá? Essas geometrias, tá bom? Igual, ó, a moça aí que me perguntou da geometria linear e angular, conseguiu entender agora? Sim, então para identificar tem que fazer as ligações, né? Isso, aí você vai verificar se tem elétron sobrando aqui, ó, Uhum, repelindo as ligações, tá? Professor, entendi. Muito já que a obrigada, gente, professor. já que a gente já tá nessa questão aí do ângulo e tal, outra coisa que me veio à cabeça é a polaridade. E que tem a ver Hum, com o sais, né? Que a gente está estudando agora, o sais, né? Que eles se dissolvem, que eles dissociam na água por causa da polaridade da água. Aí eu queria que você isso. explicasse mais ou menos como é que funciona essa polaridade. Ah, na hora. Vou até aumentar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Ó, vou aumentar aqui essa molécula de água. Ó. Como é que é essa tal de polaridade? Olha só essa molécula. Essa molécula, cara, ela tem o oxigênio e o hidrogênio. O oxigênio, nós sabemos que ele é mais eletronegativo. Como que eu sei, professor?
Eu sei, eu vou ali na tabela periódica. Tabela periódica. Se eu pegar aqui a tabela periódica, Você abriu a vou tabela colocar periódica ela aqui aí? no canto, tá? Para vocês verem. Eu ensinei para vocês que a eletronegatividade ela funciona assim, né? Tadã! Em direção ao flúor, né? Então, quanto mais próximo do flúor, maior a eletronegatividade, certo? E o hidrogênio, pessoal, ele fica aqui, ó, entre o boro e o carbono, tá? Em eletronegatividade. Então, isso indica aqui, ó, vou apagar aqui para vocês enxergarem que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, não é? Ok? Beleza, o que que isso significa? Significa o seguinte, o oxigênio, ele puxa mais os elétrons da ligação para mais próximo dele, tá? Então, se ele é mais eletronegativo, olha só, tá vendo esses dois elétrons aqui, ó? Esses dois elétrons? Esse e esse? Como o oxigênio é mais eletronegativo, esses elétrons vão ficar, ó, taran, mais próximos do oxigênio. Aí eu vou dizer que, ó, esse lado aqui do hidrogênio, ele é, ó, delta minúsculo, ele é parcialmente positivo, certo? O mesmo acontece do lado de cá, ó, oxigênio mais eletronegativo, então, para cá, ó, lembra que o maisinho fica do lado menos eletronegativo. Então, ó, os elétrons vão ficar mais próximo do oxigênio. Então, esse lado de cá vai ficar parcialmente positivo. Enquanto que o oxigênio, olha, que tem toda essa área aqui, vai ficar parcialmente negativo. Aí, olha como a molécula é polar. Esse lado de cá, de cima, né, dos pares de elétrons aqui, ó, é parcialmente negativo. Essa parte de cá dos hidrogênios é parcialmente positiva. Então você tem polos, onde na parte de cima do oxigênio é negativo, na parte de baixo aqui é positivo. Então, o que, que eu posso dizer dessa molécula? Ela é uma molécula polar, né? Ela apresenta polos, né? O senhor pode mostrar aí um exemplo de uma molécula polar também, para a gente ver? Opa, ela está aqui, ó. Aqui ela. Quer ver por que, que ela é apolar? Lá na tabela periódica, ó, carbono e oxigênio. Cadê você, tabela? Tá aqui. Ó, carbono tá aqui, oxigênio tá aqui. Então, o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o carbono, não é? Isso. Então, puxando para cá, olha que beleza. Como o oxigênio é mais eletronegativo, esses elétrons aqui da ligação, ó, vão ficar aqui, ó, mais próximos do oxigênio, ó. Vai ser um compartilhamento não igualitário. Como é que é um compartilhamento não igualitário? Imagine assim, você é casado, aí você comprou um carro. Como você é casado, tudo que é seu também é da sua esposa, né? Então vocês compartilham o carro. Concordam? Tá. Só que a sua esposa, ela tem maior necessidade de usar o carro, né? Consequentemente, ela usa o carro mais que você. Então, o compartilhamento do carro, ele é não igualitário, tá? Aqui o que acontece é o seguinte, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, esses elétrons da ligação, eles vão ficar mais próximos de quem? Ó, do oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Então, deixa eu apagar aqui um pouco de setas para não confundir vocês. Como o oxigênio é mais eletronegativo,
Olha, os elétrons tendem a ficar para onde? Para o oxigênio. Tanto de cá quanto de cá. Era para as setinhas ficarem do mesmo tamanho, tá? Não sei porque ficou diferente, ó. Para cá e para cá, certo? Consequentemente, esse lado de cá fica parcialmente negativo, porque ele é mais eletronegativo. Esse lado de cá também fica parcialmente negativo. Então, você vai ter uma nuvem aqui, ó. Como assim uma nuvem, ó? Esse lado aqui e esse lado aqui. Os dois lados, negativo e negativo. Aonde é positivo, que é aqui no centro, olha, não tem acesso, porque você tem as nuvens negativas, né? O que que você analisa? Você está vendo aqui, ó, em física você aprende vetores, né? Então aqui, ó, você tem os vetores, né? Um para cá e outro para cá. Tá vendo que um anula o outro? Anula, não anula? Então, ó, a diferença de momento eletrostático aí, ó, é igual a zero, tá? Então, por conta disso, é uma molécula apolar, tá? Então, ó, uma setinha anulou a outra. Você vai ter um lado negativo aqui e outro lado negativo de cá. Tem dois polos? Não tem. Polo negativo e polo negativo. Então, ela é CO2 apolar, tá? Professor, Sim. então é apolar quando tem duas nuvens eletrônicas. E Apolar é quando tem um polar. polo só. Ah, tá. A, E polar, no apolar, caso. sem polos, ó. Polar, quando tem dois polos, ó. Igual HCN. O que vocês me dizem? HCN vai ser polar ou apolar? Vamos analisar? Ó, vou apagar essas setas aqui. Apaguei aqui. O nitrogênio, ele é mais eletronegativo que o carbono, né? Sim, ó, vamos olhar na tabela? Temos a tabela aqui, ó. Ó, carbono e nitrogênio. Quem está mais próximo do flúor? O nitrogênio. Então, ó, o nitrogênio ali vai ser o elétron negativo. Beleza. Então, vamos lá. HCN tá Mas aqui. então então acho que ela é polar. Ela é polar. Ó, duas coisas que vocês vão analisar. Peguei aqui e vou fazer de verde. Então, quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou carbono? Carbono. Carbono. Então, a setinha para cá, né? Então, esse lado aqui já é parcialmente positivo. Beleza? Quem é mais eletronegativo? Carbono ou nitrogênio? Nitrogênio. Nitrogênio. Então, ó, taran. Resultado. Se eu fizer, imagine que tem essa setinha e essa setinha, né? Seriam dois vetores. Se eu fizer um vetor resultante, eu teria isso aqui, né? Eu somaria os dois, não somaria? Aqui positivo e de cá negativo. E outra coisa que ajuda também, galera, olha só. Não tem esse par de elétrons aqui? Elétron é negativo. Então você vai ter, ó, esse lado da molécula negativo e vocês terão esse lado da molécula positivo. Então a molécula ela é polar. Sacaram? Sacão. É facinho, né? Viu só como é fácil? Um outro exemplo só para a gente finalizar. Imagine que você tem ó, C, H4. Carbono é mais eletronegativo, então já vou fazer aqui, aqui, aqui e aqui. Resultado, parcialmente positivo, parcialmente positivo, parcialmente positivo,
parcialmente positivo. Resultado, apolar. Apolar, porque basicamente ele virou uma bola de positivo aí, né? Exatamente. Nossa, agora, não, agora você brilhou demais. Exatamente, imagine, ó. Isso aqui, ó, uma bola que as extremidades, ó, tudo positivo. É isso aí. Ó, e não se preocupe, que semestre que vem vocês vão ficar fera nisso aqui. Se Deus quiser, a gente vai ter alguma coisa presencial, todo mundo vacinado, todo mundo saudável, e a gente vai poder aí Ô, Glória. encontrar, nem que seja a gente fazer mais aulas assim, síncronas, tá? O que motiva o professor a fazer aula síncrona, galera, é a participação, viu? Muitos preferem gravar a aula porque você abre lá para fazer uma aula síncrona, ninguém conversa com você, então a coisa não anda. Então é bem ruim. Mas quando tem gente perguntando e a coisa acontecendo, é muito bom, tá bom? Essa é a parte de polar e apolar. Tranquilo? Vamos brincar de Tranquilo. ácidos e bases agora? Bora lá. Professor, eu Oi. queria saber sobre as substâncias anfôteras, porque eu vi que tinha umas questões lá nas atividades e no Hum. texto não fala muito sobre isso. E aí eu fiquei sem entender muito bem. Substâncias o quê? Anfôteras, afôteras, uma coisa assim. Anfóteras, Isso. certo? Ah, Certo. tá. Anfóteras é que tem caráter tanto ácido como básico. E a gente vai aprender isso agora, nesse momento. Quer ver? Olha que bacana. Professor, outra coisa que eu queria também que você explicasse já desse assunto, no caso, nem todas as substâncias vão ser assim, mas mesmo que nem todas estejam segundo a lei dele, tipo, desse autor, pode seguir, essa regra continua. Qual autor? Eu esqueci o nome do homem que criou essa lei aí, só que, tipo assim, tem outras questões que aparecem, mas não cita ele, só que continua, eu posso continuar usando a mesma regra, né, a mesma ideia. Eu vou seguir a aula aqui, aí você me interrompe na hora que chegar. Eu acho que eu sei o que você está falando. Eu acho que você está falando de dois caras. Do Bronsted, olha que nome bonito, Bronsted. Dá vontade de ter um cachorro, só vou botar o nome dele de Bronsted. Já pensou? Pronuncia, eu Verdade. tava vendo essa palavra e falei assim, Ele sai na rua, você grita, Bronsted, pra dentro. Você vai pensar, nossa, é um cachorrão bravo, né? Um pitbull, assim. Esse nome, Bronsted. E o então é outro assim, cara é o Laurie. Aí fala que é a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, É né? isso aí mesmo. E esse cara, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Opa. Vamos iniciar. Ácidos e bases primeiro. Vou começar o mais facinho, que é um cara chamado Arrhenius, né? Arrhenius, me ajuda aí, é A-R-R-H. Se eu tiver escrito certo, é mais ou menos por aí, tá? Eu acho que são dois R's mesmo. Acho que tá certo. Arrhenius, Tá certo. tô bom nisso ainda. Arrhenius, pessoal, a teoria ácido-base dele é o seguinte. Anotem, ó. Anotem não, tem no livro lá. Um ácido de Arrhenius é aquele que, quando colocado em água, libera íon H+. Então, Arrhenius, ele necessariamente, ele exige que tenha água em meio aquoso, tá? Então, como é que eu sei que é um ácido? Ó, eu tenho aqui HCl, taran, coloquei em água, né? Ele necessariamente, o HCl, naturalmente, ele é gasoso, mas você colocou em água, ele vai formar H+, ele vai liberar H+, agora em estado aquoso, ou seja, na água, mais Cl-. Isso aqui, então, é o quê? É um ácido, tá? Gente, a palavra ácido, ela deriva do azedo, né? Quando fala para você, ah, essa fruta é muito ácida, ela é azeda. O que é azedo? Limão, porque tem ácido cítrico, né? O que mais? Ah, quando você dá... Quem tem refluxo aí sabe, né? Quando dá aquele revertério, dá aquele refluxo, que sai queimando aqui tudo.
né, azeda da boca, né? Isso porque o ácido clorídrico, ó, você produz ele. Você tem ácido clorídrico no estômago que ajuda na sua digestão, né? Então ele é um dos responsáveis aí pela queimação e por sentir esse azedo na boca, tá bom? Então, ácidos pararrênios é assim, colocou em água, libera H+. Arrhenius também propõe a teoria de base. O que é base para arrhenius? É bem parecido, só que diferente. Para arrhenius, base, por exemplo, você tem NaOH, que é a soda cáustica, aquela que tem no supermercado. Quando você vai comprar ela, você compra ela em estado sólido, né? E se você coloca ela, acontece o quê? Libera Na+, que agora é aquoso, e libera também OH-, que também vai estar aquoso. Então, para arrhenius, uma base é uma substância que, em água, libera íons OH-. Certo? Se tiver dúvida, me interrompam, hein? Ácido e base de arrhenius, fácil, né? Professor, aí no caso, eu posso sempre levar essa lei como se fosse certa, só que ela tem as exceções, né? Como algumas. Não, essa aí é porque é o seguinte, o problema de arrhenius, né, da teoria de ácido base de arrhenius, é que ela é limitada. Como assim limitada? Ela só funciona em água, tá? Ah, Se ele não fala tiver água, aquoso, se mas não não tiver pode ser água, não outro. funciona, Sim. tá? Então ela só é válida para substâncias que vão estar em meio aquoso. Tanto que aqui, ó, opa, foi muito. Deixa eu puxar. Tanto que aqui eu coloquei para vocês, olha, a água, eu não coloquei ela como reagente. Eu coloquei ela como meio. Quando eu coloco ela aqui em cima, eu estou dizendo, ó, o meio é aquoso, tá? Eu não coloquei HCl mais H2O. Que aí agora eu vou fazer isso, que aí vai ser uma teoria diferente. Tá bom? Ó, vamos agora para outra teoria, que é a do Bronsted. Professor, se eu não me Olha, engano, tem um ácido ou é uma base, não sei, que não entra nessa teoria do Arrhenius porque não libera o OH. sim, é a amônia, o NH3, né? É Acho essa que mesmo, ó. Isso, vamos fazer isso, ó. Primeira exceção lá, ó, um probleminha dessa teoria. NH3. O NH3 é amônia, gasoso. Eu tenho que fazer ele assim, ó, mais água, né? Aí forma o quê? Vai formar, ó, NH4 mais OH menos. Aí fica a dúvida. Quem é o ácido e quem é a base? Para Bronsted-Lowry, a definição é diferente, tá? Por isso que quando fala para você NH3 é uma base de quê? De Arrhenius ou de Bronsted-Lowry? Você vai falar de Bronsted-Lowry. Por quê? Para ser de Arrhenius, ele precisa liberar OH+, né? E aqui olha o que acontece. Para Bronsted-Lowry, um ácido é a substância que libera H+, certo? Então, ácido é quem libera H+. Quem liberou H+? NH3 ou H2O? H2O. H2O. Então, se foi o H2O que liberou o H+, o H2O é o ácido, certo? Tá. E para Bronsted-Lowry, lembrando que Bronsted-Lowry são duas pessoas, tá? A base é quem recebe H+. Quem que recebeu H+? Aqui, o NH3. Ah, Amônia. por que o NH3, então, não é uma base de arrhenius? Porque ele não libera OH-.
para ser base de arrênios, tem que ser o quê? Colocou em água, liberou H-. Ah, mas o NH3 não faz isso? Não, nem oxigênio ele tem, como é que ele vai liberar o H-, né? Então, por conta disso, NH3, pela teoria de Arrhenius, que é uma teoria limitada, né? Ela não é uma base de Arrhenius, é uma base de Bronsted-Lowry, certo? Eu já vou aproveitar o ensejo e vou mostrar outra coisinha para vocês aqui. Em alguns exercícios, aparece uma setinha para vocês diferente. Não é só uma setinha. Aparecem duas setinhas. Uma para cada lado. Uma indo e outra voltando. Alguns de vocês devem lembrar disso aí, na época de ensino médio, a parte de equilíbrio químico, tá? Vocês vão ver isso em química analítica, vocês vão ter tempo para aprender isso aí. Por enquanto, o que você pode imaginar? No equilíbrio químico, essas quatro substâncias, elas coexistem ao mesmo tempo em um processo dinâmico. Nossa, professor, agora você complicou tudo, né? Então, como assim um processo dinâmico? O NH3, ele reage com H2O e forma NH4+ e OH-. Só que o OH- também reage com NH4+, e formam os reagentes, ó, o NH3 e o H2O. É como se a reação isse aqui e voltasse, tá? Só que não é bem ir e voltar. As velocidades de reação, elas ficam iguais, tanto para formar os produtos como para formar os reagentes. Então, existe um equilíbrio. Então, nesse equilíbrio, vai existir essas quatro substâncias, tá? Vocês já viram que, por exemplo, tem ácidos que são muito fortes e tem uns ácidos que são fraquinhos. Tipo, o ácido do limão é fraquinho comparado com o ácido sulfúrico da bateria, tá? Isso porque, no caso do ácido do limão, ele não reage completamente. E existe esse equilíbrio, tá? Porque o que faz a substância ser ácida? É ela liberar H+. Quanto mais H+ ela libera, mais ácida é ela, certo? Então aqui, ó, sempre que houver essa setinha de ida e volta, a gente pode analisar do lado de cá quem que é ácido e quem é base. Nesse caso, imagine que a reação agora está voltando. Nessa reação, NH4+, mais OH-, formando NH3 mais H2O. Quem que é o ácido? O NH4+ ou o OH-? O NH4. O NH4+ é o ácido. Por quê? Ele é quem libera H+, não é? Então, ele libera H+, e forma NH3. Então, ele é o ácido. Como ele está desse lado, nós dizemos que ele é o ácido conjugado, certo? E olha, a base de Bronsted é a substância que recebe H+, né? E aqui quem recebeu H+, foi aqui, o H-. Então, é base conjugada, certo? Ó, ácido e base de Bronsted-Lowry é facinho demais. Então, ó, ácido, quem libera H+. Base, quem recebe H+. Pronto, show. Ah, e por que que a água é anfótera? Vamos descobrir? Então vamos. Tem aqui uma substânciazinha, e é... Deixa eu ver aqui quem que eu coloco. Ah, pode ser qualquer um. Vou colocar HBr. Mas, não, vou manter a cor. Cadê o padrão aqui, ó? HBr mais H2O. Tcharam, tcharam. Ele vai formar. Ops. H3O+. Esse H3O+, ele é chamado de íon hidrônio, tá? Ele é aquoso, mas
o Br-. Ah, Que professor, aqui também vai ser. esse, né, falando desse H3O, é outro problema lá da teoria do Arrhenius, né? Porque parece que um próton não pode ficar sozinho, não sei o quê. É estranho ver um próton sozinho. E aí ele se liga com a Isso, água, né? É isso? isso, isso. Alguns estudos indicam que provavelmente, né, esse próton ele fica envolvido aí em pelo menos 4 moléculas de água, em que ao invés de H3O seria algo em torno aí de H9O4, H9O4+, tá? Então essa é uma das falhas. Então o íon hidrônico, que é H3O+, ele é teórico, tá? Então tem esse probleminha aí. Lembre-se que todas as teorias, né, elas são limitadas, né, como nós vimos lá nos modelos atômicos, né, elas têm aí as limitações. A gente estava falando lá de substâncias anfóteras. Olha só que bacana. HBr reage com H2O. Quem que é o ácido? HBr. HBr, ó. Ele do H+, então ele é o ácido. Uai, H2O recebeu H+, não recebeu? Sim. Se a água quem recebe H+, ela é uma base. Opa, olha só, nessa reação de cima, a água se comportou como ácido, na reação de base, ela se comportou como base. Ah, bacana, então a água é uma substância anfótera. Sacou? É isso que é uma Pode substância mudar. anfótera, né? Tanto que tem os óxidos, né? Quando você for estudar mais a fundo lá os óxidos, você vai ver que tem óxidos ácidos, óxidos básicos e óxidos anfóteros, tá? Então, essa reação ela não ocorre só com a água, ela ocorre com outras substâncias também. Nesse caso aqui, não só com a água. Não, no caso, ela está perguntando, tipo, se tem outras substâncias anfóteras, né? Isso. Ah, sim, sim. Existem outras substâncias anfóteras, não é uma particularidade só da água, não. Ah, Tá? sim. Entendi. Eu imaginava que a água tinha esse comportamento por ela ser neutra. Tipo, por ela não ser nem base, nem... Eu pensava que era por... Depende, né? E tem uma limitação, por exemplo, tem um exercício que colocam para vocês em que ácido nítrico, HNO3, reage com ácido sulfúrico. Aí você fala, ácido nítrico com ácido sulfúrico? Como assim? Os dois são ácidos, como que vai reagir? E nessa reação, o ácido nítrico ele se comporta como base. Aí você vai dizer, então o ácido nítrico ele é anfótero. Não, cara, ele não é anfótero. Porque para ele se comportar como base, ele precisou de um ácido muito forte para reagir com ele. Então, assim, é uma situação muito particular, né? Então, na ciência, a gente muitas vezes usa o bom senso, né? Ciência não é igual ao direito, né? Que o direito é o que está escrito no papel e pronto, né? A ciência, ela exige da gente um certo bom senso. Então, isso que você falou, porque a água é mais neutra, né? Nem ácido, nem base. Cara, isso faz total sentido, né? Então, quando a gente usa o nosso bom senso, a água, ela é em muitas existem muitas possibilidades dela se comportar como ácido e existem muitas possibilidades dela se comportar como base. Ou seja, ela tem um caráter neutro nesse ponto. Tá bom? Professor, me Então, tira é isso uma aí. dúvida. Sim, A água, no caso, seria um óxido? sim, A água é um óxido. a água é um óxido. É o óxido de dihidrogênio. Professor, Sim. eu tenho uma dúvida. No caso, eu queria saber, tipo assim, a água, por exemplo, é um óxido, né? Eles colocam como ácido. No caso, é só porque ela tem um comportamento, mas nem todas as substâncias que diz que é ácido ou base, elas são. Por exemplo, a hidroxila não é uma base, né? É por causa do comportamento dela que se fala, né? Isso. A hidroxila, ela tem um caráter básico, Ah, sim. tá? É o caráter básico, é a forma como ela age, tá? O que Entendi. faz uma coisa ser ácida?
é ela liberar íons H+, né? Pela teoria de Bronsted-Lowry, tá? Então aqui, ó, por exemplo, o HBr. HBr é um ácido forte? É. Por quê? Porque ele libera muitos íons H3O+. E essa substância aqui, ó, qual que é o problema disso? O HBr sozinho, puro, 100%, ele não faz mal para ninguém. O problema é quando ele entra em contato. Ah, professor, então se eu pegar HBr e botar na mão, se ele tiver purinho, ele não me faz mal? Faz. Por quê? Aí, no caso, ele vai reagir com a sua mão. Tá? E quando ele reage com a sua mão, ele vai liberar essa substância aqui, ó. Essa substância, que eu disse para vocês que é teórica, né? Que a gente pode falar aí como íon hidrônio ou H+, né? Esse sim é muito reativo. Então, quando tem aqueles filmes lá que o cara põe a mão no ácido sulfúrico, que a mão do cara começa a dissolver, né, a derreter lá, queimando tudo, o que que significa? Que são esses íons aqui, ó, que estão fazendo a reação, tá? E não é daquele jeito não, viu, gente? Demora um pouquinho para derreter uma mão, viu? Alguém aí já assistiu Breaking Bad? Não. Assistam, tá na Netflix, é legal, tá? No Breaking Bad, por exemplo, o cara usa ácido fluorídrico para dissolver um corpo. Errado, totalmente errado. Você nunca usa ácido fluorídrico para dissolver um corpo. Se você vai dissolver uma pessoa, existem substâncias mais indicadas para fazer isso e que não são tão tóxicas, né, para quem está fazendo o procedimento, não é mesmo? A aula Então, que até agora para isso como tem que ser um dissolver um bom corpo. químico, né? O seriado, ele coloca daquela forma, porque ácido fluorídrico não é fácil de você comprar, né? E eles também não querem ensinar esse tipo de coisa para as pessoas, né? Imagina, a patroa está em casa com raiva do maridão, vou dissolver esse infeliz aí com ácido e vou jogar ele na privada. Que é o que o seriado faz, né? Professor, mas no caso, assim, outros ácidos seriam capazes de dissolver até os ossos, tipo, tudo assim, sem deixar Sim. rastro. Sim, tanto que, assim, para dissolver pele, gordura, né? Você não usa ácido, você usa uma base forte, né? Igual quem é de roça aí sabe. O porco morreu de doença. Vou jogar o porco fora? Não, vou fazer sabão com ele. O que você faz? Pega o porco, bota ele num tacho, taca água, taca soda e cozinha o bicho até virar sabão, não é assim? E depois ali você tira os ossos, não é? Sim. Soda cáustica é a base mais forte, é? Não, tem outras bases mais fortes. Aí você tira os ossos. E osso? O que é bom para dissolver osso? Aí você pode usar um ácido forte, que é HCl, ácido nítrico. Aí esses sim vão ser bons para dissolver ossos, tá? Então, cada substância da sua pele, cada substância, né, cada parte do seu corpo, ela tem uma natureza química diferente. Por exemplo, cabelo não é fácil de dissolver, de você dissolver. Se você engolir um cabelo, é bem provável que ele vai sair inteiro, tá? Porque o seu suco gástrico não consegue dissolver um cabelo, não consegue reagir com o cabelo. Então, cada coisa do seu corpo, unhas, os ossos, é diferente da pele, da gordura, entendeu? Então, cada coisa no seu corpo tem uma particularidade aí, e vai ser bom para reagir com alguma coisa ou com outra coisa. Tá? Professor, tem substâncias ou, tipo, algumas coisas que são, tipo, imunes a tanto ácidos como base? Porque, tipo assim, eu vejo vidro, assim, o povo usa muito no laboratório as peças de vidro, né? Que não reage com nenhum. Isso, o vidro, ele é bastante inerte, né? Tanto que vidro, a única coisa que, assim, o único ácido que eu conheço que reage com vidro é o ácido fluorídrico, que é justamente, você já viu aquelas garrafas que o pessoal vende em loja de presente, que elas são decoradas? Tipo, que ela é fosca e alguns pedacinhos lá, como se tivesse feito uma pintura, ela é bem transparente. Você já viu? Uhum. Então, aquilo lá é feito com ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, ele é meio gasoso assim, a pessoa pinta aquela parte ou tampa com alguma coisa, né? E coloca ela em ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico começa a corroer a garrafa,
antes de corroer bastante a garrafa, a pessoa tira. Então, nas partes tampadas, o ácido fluorídrico não age. Então, ele fica lá lisinho. Nas outras partes, fica fosco, porque o ácido fluorídrico reagiu com o vidro. Mas as bases, os ácidos e bases mais comuns de laboratório, não reagem com vidro, tá? Então, tem algumas coisas aí que são bem resistentes a ácidos e bases. Certo? Vamos continuar aqui só para treinar, ó. Vamos colocar como se a reação voltasse do lado de cá. H3O+, reagindo com Br-. Quem é ácido e quem é base? O ácido seria o H3O? Isso, esse aqui é o ácido. Como ele está no produto, nós colocamos que ele é o ácido Conjugado. conjugado. E quem recebe H+, é o Br-. Se ele recebe H+, ele é A a base. base. E se está no produto, é base conjugada. Pronto. Aí, ó, vocês já manjam de ácidos e bases de Arrhenius e ácidos e bases de Bronsted-Lowry, tá? Ácidos e bases de Lewis, eu vou cobrar de vocês semestre que vem, na Inorgânica 1. Fiquei sabendo que o cara que vai dar Inorgânica 1 para vocês é bem mais ou menos, viu? Não vai ser, Professorzinho aí, não sei se vocês vão gostar, não. Hã? não vai ser o senhor, não, professor. O quê? Se não vai ser o senhor. Inorgânica 1 vai. Por isso que eu tô falando bem professor. mais ou menos. Oh, bem meu Deus do céu. Até parece. Ai, ai. Vamos brincar de sais agora? Bora. Sais. O que é um sal? Professor, Cara, antes de ir para sais, nomenclatura Ah. de ácidos e bases é importante por enquanto? Não precisa não. Vocês com o tempo você vai aprender. E outra, se cair na prova, você pode pesquisar agora, né? Você pesquisa. Tá? Para ensino superior, cara, eu não gosto de cobrar esses decorebas, sabe? Tem uma coisa que naturalmente você vai aprender. Tá? E outra, quando você começar a dar aula, você vai acabar decorando, você vai ser obrigado a entender. Então, por isso que eu não me preocupo tanto aí com nomenclatura. Eu não sei se vocês perceberam, né? Eu não sou muito apegado às partes de decorar, sabe? A nomenclatura é importante, mas você vai aprendendo ela. Eu gosto mais das teorias. Beleza. Tá? Os sais, como é que é o sal? Cara, olha o tanto que a química é linda. Vou botar de cá. Esse aqui é um exemplo lindo. HCl mais NaOH, formando H2O mais NaCl. Quer dizer, então, que se a gente comer soda, a gente produz sal no estômago? Eu te aconselho. Eu vou te falar, se você comer soda, você vai comer sabão. Porque até ela chegar no estômago, Mas, professor, se ele comer soda, provavelmente, se ele não morrer, ele vai ficar com problema de saúde pro resto da vida dele. Provavelmente eu vou morrer antes de conseguir produzir sal no estômago. De pessoas que dependendo da já quantidade, eu acho que começaram você com a morre. Dependendo da quantidade. E outra, eu acho que vai chegar sabão no seu estômago. Como é que faz sabão? Não é soda e gordura, Aí carne, essas ia reagir coisas? com a gordura do corpo e ia virar sabão. Minha mãe faz. Ué. Então, e outra, além disso, uma outra coisa que vocês vão aprender lá em fisicoquímica é a termoquímica. Quando você coloca soda em água, você já percebeu que fica bem quente? Alguém já percebeu isso? Sim.
Ácido também esquenta na água, né? Sim, sim, professor. É tanto que quando você vai fazer sabão, a gente tem que manter a distância com um pedaço de pau bem grande, para não pegar na gente, porque se pegar, ela queima, fere, né? O vapor ali queima. Ainda mais quando você coloca o álcool, ela ferve. Uhum, isso mesmo, porque vai estar muito quente. O NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é conhecido aí como soda cáustica, quando colocado em água, é uma reação muito exotérmica. O que é exotérmico? Libera energia na forma de calor. Então, tudo que está ao redor ali esquenta muito, tá? Então, você tem dois problemas. Aí alguém me falou, professor, então se eu engolir soda, é só eu tomar ácido por cima. Cara, não é. Não é porque não é simples assim, tá? Tanto que existem, por exemplo, em laboratórios, né? Existem algumas pomadinhas, algumas coisas aí, algumas substâncias em que você, por exemplo, acidente com ácido. Você tem essa substância aí para impedir a progressão da reação no seu corpo, tá? Mas é bem complicado. Acidente de laboratório é uma coisa muito séria. Eu tenho uma conhecida, por exemplo, da época da universidade, uma colega, que caiu ácido. Ela estava carregando um frasco de ácido, né? Eles vêm em frascos de 1 litro, assim, e caiu na barriga dela. E nem caiu muito. Só vazou e escorreu na barriga dela. Ela tem cicatriz até hoje. Foi uma quantidade muito pequena. Tá? Depois que essa reação começa, é muito difícil de parar. É uma reação muito rápida. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. HCl é ácido clorídrico, também é conhecido como ácido muriático, né? O ácido que a gente tem no estômago. Isso aqui, cara, é muito tóxico, muito reativo, é um ácido muito forte, tá? Então, ele é um ácido, tá? E ele é muito tóxico. Como assim tóxico? Não te aconselho a pôr na mão, a tocar, cheirar e nem beber. Isso aqui vocês conhecem, é uma base, né? A soda cáustica. Também é muito tóxico. Não te aconselho a segurar na mão, não te aconselho a cheirar, não te aconselho a comer. Porém, quando esses dois reagem, né? Reagiram, formou água que você bebe e formou esse carinha aqui que é chamado de cloreto de... quase. Cloreto. Calma aí, porque deu uma travada aqui na minha mesa. Meu computador é cloreto de sódio. Tá? Que também é conhecido como sal de cozinha. Olha só que legal. A partir de duas substâncias tóxicas, você consegue produzir coisas que você pode comer. A química é muito linda, né? Então o que é um sal? O NaCl, ele faz uma ligação iônica, né? Como nós já vimos. Então você tem dois íons aí. Você vai ter o Na+. Por que ele é Na+? Porque ele doou um elétron aqui para o cloro. Na+, Cl-. Então você tem dois íons em que o íon positivo é diferente de H+, e o íon negativo é diferente de OH-, tá? Então, por isso que nós temos aí um sal, ok? Por quê? Tem dois íons, um deles é diferente de H+, que é o positivo, e o negativo é diferente de OH-. E então, nós temos um sal. Mais para frente um pouco, vocês aprenderão sobre sais básicos e sais ácidos, tá? Inclusive, tem os sais, né? Os sais duplos, tem lá o caso, né, de alguns sais, como é o caso do bicarbonato, entre outros aí que vocês vão aprender. Por enquanto, a gente pode ficar aqui na parte básica, tá bom? Alguma dúvida em relação aos sais? Professor, mas esse sal e
E essa água aí fica bem forte, não fica? Depende. Pelo ácido HCl. O que que vai fazer? O que que vai fazer uma água ficar muito salgada? Se você colocar muito sal nela, né? Você pega um copo com água e coloca 1 colher de sal. Vai ficar 1 grau de salinidade ali. Se você colocar 5 colheres, vai ficar muito mais salgado, não vai? Sim, não vai nem dissolver mais. Talvez nem dissolva, mas a quantidade é que vai fazer, né? Então, essas Não. substâncias aqui, ó, HCl, por exemplo, você não compra ele puro. Você compra ele 26 molar. Ou 37%. O que vai fazer esse negócio ficar muito salgado ou pouco salgado, forte ou fraco, é a quantidade de HCl e a quantidade de NaOH que você colocar. Tá bom? Aí Se tem a tiver quantidade muito certinha para HCl, ficar muito NaOH, no ponto certo, né? tá? Tem a quantidade certinha para ficar no grau certo. Isso, exatamente. Tá? Então, o que faz o negócio ficar forte é a quantidade que tem em água. Tá bom? Mais alguma dúvida? Professor, Oi. um ácido e uma base sempre vão formar um sal e a água ou eles formam outras coisas também? Se um ácido reage com uma base, forma sal e água. E isso na teoria, vamos lembrar, estamos só na teoria de Bronsted-Lowry e Arrhenius, tá? Ah, sim. Então, nessas teorias, sim. Quando a gente chegar, por exemplo, na teoria de Lewis, que vai ser o semestre que vem, aí vocês vão ver aí que podem acontecer algumas coisinhas aí que não envolvem água, tá bom? Ok. Beleza. Vamos entender óxidos? Beleza, professor. Óxidos. Óxidos é facinho. Óxido é o seguinte, tem 2 átomos, certo? 2 átomos diferentes. Um deles é oxigênio. Então, olha que beleza. Tipo de óxido: CO, CO2, deixa eu ver o que mais. NO, NO2. Há outros: FeO, Fe2O3, Na2O. Então, como é que é o óxido? Olha, tem 2 átomos diferentes. Um deles é o oxigênio. Inclusive, aquela hora a gente colocou, ó, também tem o H2O, também um óxido, né? Certo? Então é assim. Óxido é isso. Alguns óxidos são ácidos e outros são básicos. Em geral, os óxidos ácidos, eles são constituídos por ametais, tá? Então, os óxidos ácidos, em geral, aí vão ser constituídos por ametais, que é essa linha aqui pretinha. Por exemplo, CO2. Vocês já ouviram falar que a água da chuva é sempre um pouco ácida? Isso por quê? Vai Sim, chover, cai água. Já ouviram falar que água é um solvente universal? Sim. Eu odeio essa definição, sabia? Quando me fala que alguma coisa é universal, eu penso assim, se é universal, serve para o universo inteiro, né? Água dissolve tudo? Não, graças a Deus, né? Não. Mas por que dizem que é um solvente universal? Dizem que é solvente universal porque ela dissolve sólidos, líquidos e gases. Então, nesse caso, ó, por exemplo, a chuva ser um pouquinho ácida, é porque a água líquida
Quando ela precipita lá, ela dissolve o CO2, que é um gás, né? Então você tem lá aquela camada gasosa de CO2, e o que que acontece? Tcharam! Forma essa substância aqui, ó. Então você tem de cá água, aqui CO2, e é CO2, né? Como é que é o nome? Tem 2 oxigênios, Dióxido. dióxido. E o outro é carbono, dióxido de carbono. E forma de KH2CO3, que é o ácido carbônico. Certo? Professor, eu já Oi. ia perguntar se era por existir esses óxidos ácidos e básicos, se são eles que têm um caráter básico ou ácido naquelas reações lá que a gente viu. Mas acho que não tem nada a ver não, né? Porque aqui não mostrou a soma no produto. Eu não entendi muito bem essa pergunta, sério mesmo. Eu vou te confessar, eu fui olhar o WhatsApp aqui que pipocou e eu não prestei atenção. Tá vendo? Não pode assistir aula com olhando pro celular. Pergunta de Não, novo. é porque a gente não tinha visto naquela teoria do Bronx, não sei falar o nome dele, que, tipo, tem substâncias que não é ácido, mas elas têm o caráter que se comporta como ácidos e bases. Aí tem, a água era uma, né, delas. Aí eu queria Isso. saber se é nesses casos, assim, que o óxido, ele é ácido. Aí ele se Isso. comportaria na reação. Ou não Igual, tem o nada a ver. CO2 sozinho, eu posso dizer que ele é um óxido e pronto. Mas ele tem caráter ácido quando ele é dissolvido em água, tá? No laboratório, por exemplo, eu vou ensinar para vocês um método de você enganar o professor. Quando você faz uma titulação com fenolftaleína e deixa passar a base, né? Você deixa passar, fica um rosa, fica bem rosa, porque tem mais base do que ácido. Se você ficar soprando e chacoalhando, a substância volta a ser ácida. Por quê? Você está colocando CO2 na água e forma o ácido carbônico, tá? Depois vocês olham isso, soprar solução com fenolftaleína. Vocês vão ver que ela vai voltar a ser límpida, tá? Então, o CO2, ele é um óxido ácido, porque quando ele reage com água, ele forma um ácido, tá? Ó, já ouviu falar de chuva ácida? Sim. Sim. A chuva ácida, ela acontece quando você está em lugares onde a indústria libera muito enxofre. Inclusive, um dos motivos pelo combustível diesel hoje ser vendido na forma de S10 e S500 é justamente para diminuir as emissões de enxofre. Porque quando você emite enxofre, pode liberar essa substância aqui, ó, que é o trióxido de enxofre. Essa substância vai para a atmosfera. E quando chove, eu botei na sequência diferente aqui, deixa eu colocar. Então, ó, quando chove, né, a água pode reagir com o trióxido de enxofre e formar essa substância aqui, ó, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá? Ácido sulfúrico é um ácido muito forte. Ácido carbônico é mais fraquinho, tá? Ácido carbônico é fraquinho. Ok? Então a chuva ácida, esse é o problema. Você forma qual é o ácido ácido da sulfúrico. bateria mesmo? Hã? Qual é o ácido da bateria mesmo? Ácido de bateria é ácido sulfúrico. Ah, tem razão. Muito forte, né? É um ácido muito forte. Então, por conta disso, que ocorre aí chuva ácida. Pode formar tanto o ácido sulfúrico como o ácido sulfuroso. No caso do ácido sulfuroso, é quando ele reage com SO2, tá? Deixa eu voltar aqui. Ah, professor, mas e o óxido básico? Ah, o óxido básico é fácil. Lá eu coloquei de verde. O óxido básico vai acontecer, em geral, quando a outra substância aqui, ó, é um metal. Então, em geral, é assim. O CaO, por exemplo, ó, CaO, quando ele reage com H2O, ele forma o Ca
OH2, que é o hidróxido de cálcio. Olha, formou aqui, então, o quê? Uma base, tá? Então, por conta disso, que esse óxido, ele é um óxido básico. Muito fácil, né? Depois dessa aula, mais 2 passadinhas de olho naquele material que eu coloquei lá para vocês, vocês vão ficar fera, ninja. Vocês vão ficar muito bom nesse conteúdo, não tenham dúvida. Dúvida nisso aqui? Já foi metade, ó. Só falta a outra agora. Professor, lá na última atividade que o senhor passou sobre óxidos e sais, tem uma pergunta que é procurar no livro, né? Uma pergunta sobre sais duplo. O que seria um sal duplo? Um sal duplo, você vai ter o seguinte: 2 íons positivos diferentes, tipo NaK, pensar aqui, CO3. Com apenas um íon negativo. Aqui, por exemplo, você tem Na+, K+, CO3, 2-. Esse é um sal duplo. Existem também sais duplos com 2 ânions. Então, você também pode ter 2 ânions e apenas aí um íon positivo. Tá? Sacou? É isso. Ok. Pode dar uma pesquisada aí que é tranquilo, é uma coisa que não vai somar muito para sua vida de químico, não. Basta você saber que existe. Tá bom? Tá bom. Eu sou novinho, mas eu já tenho... Ó, que eu comecei a brincar com química, eu comecei com 15 anos. Eu comecei a brincar com química, né? Eu trabalhava no laboratório. Agora eu tô com 32, há mais da metade da vida que eu brinco de química, gente. Olha só, tô ficando velho. Daqui a pouco aparece cabelo branco. Agora que eu formei, acho que foi 2013, 2013. Hã? Gente, essa parte de ácidos, bases, sais e óxidos, de boa? Por enquanto tá tranquilo. Eu entendi o que eu queria entender. Por enquanto vai? Então agora a gente vai brincar de... Ops. Estequiometria. Isso aqui é muito legal. Quem gosta de fazer continha? Eu gosto. Então, isso aqui é o que você vai gostar. Quem gosta de regra de 3? Um pouco. Pronto. De 3 é tipo negócio básico da matemática. Estequiometria, você vai lembrar lá daquelas leis ponderais no começo do curso. Lei de Lavoisier. A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Então, como é que é isso? Cara, toda reação química, ela tem uma proporção. É a mesma coisa de você fazer uma receita de bolo. Lá vai falar tanto de farinha de trigo, tantos ovos, tanto de água, tanto de fermento, tanto disso, tanto daquilo. Bolo não vai fermento não, né? Errei. Acho que vai. Vai sim. Vai? Vai sim, professor. Vai, Se não tiver qualquer massa, não presta. Uai, ele vai virar um só, um negócio parecendo uma tábua. De massa, viu? Vai ficar parecendo uma pracata, velho. Ah, vai mesmo, rapaz. Lembrei uma vez, eu e minha irmã foi fazer um bolo com minha mãe e eu acho que o fermento estava vencido, sabe? Aí, sabe o que aconteceu? Ficou só o fundinho lá da forma. Duro que só. Meu Deus.
Acho que já podemos chamar de Brownie. Olha só, qual que Mas seria a brownie é proporção dessa molhadinho, ele falou que reação? tá gostoso. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Qual seria a proporção dessa reação que tem carbono e oxigênio? Ó, a massa do carbono tá aqui. Deixa eu fazer de vermelho. Tá aqui embaixo. Ó, a massa aqui do carbono é 12. A massa do oxigênio, vou arredondar para 16, tá? Viram aqui, ó, carbono 12, oxigênio 15,999. Não é isso? Sim. Então, a proporção dessa reação vai ser, vai para lá a tabela. Para lá a tabela. Vai não, então vem para cá. A proporção dessa tabela, dessa reação vai ser. Oh, God, tá difícil aqui hoje. Tá apanhando pro lado, professor? Essa mesinha aqui é difícil, rapaz. Viva apanhando dela. 12 gramas de carbono. E aqui, ó, a massa do oxigênio é 16, não é? Só que, olha, tem 2 oxigênios, não tem? 16 Sim. vezes 2. Então, aqui vai ser 32. 32. Então, a proporção dessa reação é 12 reagindo com 32 gramas. Ok? Que vai formar quanto? Olha, aqui vai ser a mesma coisa, ó. 12 do carbono mais 32 do O2, que vai dar 44 gramas. Então, vejam, nós obedecemos à lei de Lavoisier, em que a soma dos reagentes, ó, reagente é o que está antes da setinha. Então, a soma dos reagentes, 44 gramas. A soma dos produtos, 44 gramas. Então, por Lavoisier, tudo certo. Então, aqui a proporção dessa reação é essa. 12 gramas de carbono reage com 32 de oxigênio e forma 44 de CO2, que é o gás carbônico, né? Dióxido de carbono. Certo? Aí, te pergunto uma coisa. O cara fala o seguinte: ó, eu tenho 600 gramas de carbono, tá? Quanto que vai reagir de O2 e quanto que vai formar de CO2? Você consegue calcular? Sim ou não? Tem que definir a proporção primeiro, né? Já definimos aqui em cima, não definimos? Como que nós devemos... Então, a primeira coisa que eu faço é eu definir a proporção. Então, eu já defini. Qual que é a proporção dessa reação? Ó, lembra que eu olhei lá na tabela periódica? Então, eu olhei na tabela periódica, vi que a massa do carbono é 12, a massa do oxigênio é 16. Como é O2, ficou 16 vezes 2, que deu? Então para definir aqui é só botar assim, 12 para 600 e 32 para X. Aí descobre a massa do oxigênio. Será que dá certo? Eu faço de um jeito diferente, mas eu acho que você não está errado. Não? Eu acho que dá na mesma. Vamos ver? Então, ó, aqui está dizendo, ó, vamos fazer assim, ó, massa. Oh, meu Deus. Sai daqui, meu filho. Vou te deletar. Pronto. Então, ó, chegar um pouquinho para cá, para vocês verem a reação. Você vai fazer o seguinte. Então, ó, massa de carbono. De cá, vou colocar de outra cor. Chegar um pouquinho assim para cá. De cá. Massa de O2, certo? Então, ó, lá na proporção, nós vimos o seguinte, que 12 gramas de carbono reage com
32 gramas de oxigênio, né? De O2, correto? Se eu tiver 600 gramas de carbono, vai reagir com X, certo? Certo. Aí você faz igualzinho regra de 3. Por quê? Porque é uma regra de 3. Aí vai, multiplica cruzado, você vai ter, ó, 12x. Quanto que é 32 vezes 600? Vocês sabem? 19.200. 19.200. Tá multiplicando, passa dividindo. Ai, quase. 19.200 dividido por 12, que dá 1.600. Então, aqui, ó, 1.600 gramas de oxigênio serão necessários, tá? Para que essa reação aconteça. De forma o quê? Estequiométrica. Ok? Então, é dessa forma. Descobrimos o de O2. Então, o de O2 aqui já foi descoberto, ó, 1.600 gramas. Cara, como só tem um produto, a gente pode simplesmente somar os dois, tá? Que vai dar aqui, ó, 2.200, né? Se tivesse mais de um produto aqui, o que eu deveria fazer? Eu poderia, né, fazer outra regra de 3. Aí como é que seria? 32, ó, vou colocar aqui em cima, 32 está para 44, 1.600 para X, certo? Ou se não, você poderia, 12 está para 44 e 600 está para X. Ok? Ok. Tranquilo, né? Não é fácil? Até que tá parecendo ser fácil. Falta ver as questões na hora. Ó, eu vou te explicar. Toda vez que eu dou esse conteúdo, o que os alunos mais têm dificuldade é na interpretação da questão, viu? Mas é isso Quase mesmo. sempre é assim. É interpretar o que o exercício está pedindo. Porque os cálculos vocês conseguem fazer. Outra possibilidade que nós vimos lá são com reagentes impuros, né? Reagentes impuros. Tá. Como é que vai ser reagente impuro? Deixa eu pensar um aqui. Vou pegar um exercíciozinho aqui, fica mais fácil. Resolver exercício é mais fácil. Vou abrir um exercício aí para vocês, que acho que vocês vão enxergar com mais facilidade. Nossa, meu computador tá lento. Pior que não é só do senhor, como eu também tá. Eu acho que o meu está cansado. Ele já falou assim, ó, já chega, me dê férias. Eu uso meu computador todo santo dia. Ele fica ligado pelo menos 12 horas por dia. E eu fui esses dias, estava andando à toa, né? Cara, um computador peba, desses assim, igual o meu, tá R$ 6.000. Cara, tá sem condição. O Isso é mundo tá verdade. perdido. O professor tá caro mesmo. É, Esse aqui eu paguei 2 e pouco na época, parcelado. Tô chorando até hoje. E agora tá muito mais caro, né? Porque o dólar subiu e tal, e por aí vai. Tá muito caro. Abri o livro errado. Esse aqui tá no 2. Deixa eu pegar aqui. Achei muito caro.
Aí eu passei a olhar o meu com mais amor, sabe? Tô cuidando mais dele. É desse jeito mesmo. No começo do ano eu tava pensando em comprar um celular. Aí depois que eu vi os preços, eu falei assim, não, esse celularzinho aqui meu tá tão bom. Existe. É igual meu pai. Meu pai é um homem muito inteligente, cara. Pois o meu Um não tá amigo- bom, não, João Pedro. O meu tá pedindo socorro. Meu pai, uma vez, né? Um amigo Já, nosso ofereceu para saiu, ele. A gente estava já saiu viajando. umas 500 vezes aqui hoje, porque tá a memória cheia. A gente estava indo viajar, né? Aí ofereceu para ele, ô, vai dirigindo. Ele falou, não. Aí por quê? Não, esse carro seu é muito bom. Se eu dirigir ele, a hora que eu chegar em casa, eu vou ficar com raiva do meu. Ai, ai, desse jeito. É desse jeito. Por isso que eu evito até de mexer no celular dos outros, para não ter vontade de tacar esse meu na parede. Senão você vai ficar assim, ah, nem. Ó, achei uma questão aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Impuro. Estou demorando para achar uma questão aqui. Eu vou pegar essa aqui que eu achei que está mais rápido. Tá. Ó. Esse aqui é de rendimento. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Rendimento. Vamos fazer rendimento, que eu achei a questão aqui mais fácil. E ela é facinha. Depois que você aprende, fica fácil, né? Isso é verdade. Até você aprender. Então, não é reagente impuro, tá? A gente vai aprender aqui. Vou apagar. Vou aprender aqui rendimento. Cadê? Aqui. Vou apagar aqui em cima. A gente vai trabalhar agora com rendimento das reações. Olha só que bacana, ele tem a reação aqui, né? E ele já te deu os dados, olha. A ureia CONH2, substância utilizada como fertilizante, é obtida pela reação entre CO2 e NH3, conforme mostra a equação. E aqui ele já te deu os dados, ó, né? O C é 12 gramas por mol, o oxigênio é 16 gramas por mol, o N é 14 gramas por mol. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a proporção, né? Como é que eu faço a proporção? Ó? CO2, qual que vai ser a massa molar do CO2? Então, aqui ele colocou, ó. O C é 12, né? Então, é 12. Quantos Cs tem? Só um. 12 vezes 1. Então, aqui é 12. O oxigênio, a massa dele, ele falou, ó, 16. Então, é 16. Só que o oxigênio tem 2. Então, vezes 2. 32. Somando, 44 gramas por mol. Ok? Vamos ver agora do NH3. Ó, ali ele indicou que o N é 14, só tem um N. Então, 1 vezes 14, 14. O hidrogênio ele indicou aqui que é 1. Então, vou invertir, né? Eu tenho uma mania de fazer isso. Ele falou que o N é 14. Temos quantos N? Só 1. Então, bem, vezes 1. Achei que ia apagar a tela de vez. Então, 14 vezes 1, 14. O H, a massa dele é 1. E tem quantos? Ó, tem 3. Então, 1 vezes 3. Resultado, 3. Somatório, 14 com 3, 17 gramas por mol. Ok? Aí, tem a ureia e tem a água, né?
Vamos fazer o da ureia? Vamos fazer aqui em cima. CO, N, H2, 2. Então, ó, aqui tranquilo. 12 vezes 1. Professor, Oi? uma dúvida minha, por que fica entre parênteses? Ah, tá. Quando ele coloca entre parênteses e o 2, significa que tem 2 NH2, tá? Essa molécula mesmo, ela é assim, ó. C, dupla O, N, N, aqui, H e H, H e H. Aí eu vou colocar, né? Como é uma molécula orgânica, eu começo com C. É a CO, que está aqui. E quantos NH2 tem? 2. NH2, 2. Tá? Entendi. Obrigada. Show. Vou apagar. Não precisa apagar, não. Não, vou ter que apagar, porque aqui tá. O bom é que essa aula está sendo gravada, dá para a gente assistir depois. Isso, assiste depois. Para a aula. Olha de novo. Ó, o CONH2, qual que é a massa molecular, a massa molar dele, né? Então aqui, ó. Ops, assim não escreve, né? 12 vezes 1, 12. O O é 16, só tem 1 também. Vezes 1. Ah, não, volta, meu filho. Minha tela apagou, gente. Minha placa de vídeo é fraca. Vou desligar e volto, tá? Mas pra gente tá de boa. 15 segundinhos. Tá bom. Ok, né? Tá sem voz, professor. Seu microfone tá desligado. Gente, depois de mais de 1 hora assim, que eu uso essa mesinha aqui, a placa de vídeo do meu computador não segura. Aí ela começa a ficar apagando a tela. É por isso que eu tenho que sair e entrar de novo. Eu vou resolver esse exercício, tá? E a gente vai encerrar. Só que as outras particularidades de estequiometria, amanhã eu vou gravar para vocês e vou postar, tá bom? E vocês poderão amanhã, como amanhã eu não tenho aula, vocês podem tirar dúvida comigo também, tá bom? Eu vou apresentar aqui de novo, porque agora é uma tristeza. Toda hora isso aqui cai. Né, professor? Oi? Se nós só tem uma provinha amanhã do professor River. Ah, só? Tá tranquilo, então. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, não. Tranquilo, ó. Paramos aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu apresentar a tela, senão não adianta, né? Aqui que nós paramos, né? Aqui, ó. 16 vezes 1, 16. Aí eu tenho aqui o N.
Ó, o N, gente, tá vendo aqui fora que tem esse 2? Então vai ser, ó, 14, porque o N é 14, vezes 2. Então aqui dá 28. O H, aqui dentro tem 2 e aqui dentro tem 2. Lembra que eu fiz a molécula lá que tem 2 NH2? Então o H, ó, o H, a massa dele é 1, só que tem 4 Hs. Aqui vai ser 4. Então 2 com 6, 8, com 8, 16, com 4, 20. Vai 2. 2 com 1, 3, 4, com 2, 6. Então a massa dele é 60 gramas. Aí, ó, quase apagou de novo. Por mol, certo? E o da água, vocês podem fazer aí, mas da água, ó, é 18 gramas por mol. Ok? Então eu fiz aqui as proporções, ó, eu tenho todas as proporções. Então, quando eu pegar essa reação e colocar ela aqui embaixo, ó, se eu fizer igual tá ali, CO2 mais 2NH3, formando CO, NH2, e aqui 2, né? Mais H2O. Eu já tenho as proporções, não tenho? Então, beleza. Aí no exercício fala, ó, se 340 toneladas de amônia produzem 540 toneladas de ureia, o rendimento desse processo é... Então, ó, como eu já tenho as proporções, a proporção que ele me falou foi, ó, de CO2, 44 gramas reage com, vamos ver aqui, ó, NH3, 17, né? Aqui é NH3, né? O NH3 reage aqui com 17. Só que, ó, tem 2 NH3, não tem? Não tem 2 NH3? Sim. Então, aqui, ó, vai ser 17 vezes 2. Então, ó, 17 vezes 2, aqui vai ser 34 gramas. Ok? Muito atento a isso. Por que é 34? Ó, 2 vezes 17. E de onde que veio esse 2? Daqui. Certo? Então, 44 reage com 34. Ó, ele subiu meu H2O que estava aqui. E forma o quê? O CONH2, nós vimos lá que são 60 gramas, né? E aqui, 18 gramas. Então, é essa a proporção. Professor, tá certo isso? Ó? 60 com 18, 78. De cá, 44 com 34, 78. Então, ó, a massa dos reagentes igual a dos produtos. Aí ele te perguntou o seguinte, ó. 340 toneladas de amônia produzem 540 toneladas de ureia. Qual o rendimento? Cara, essa aqui é muito fácil. Por que que é muito fácil? Olha aqui. 340 toneladas de ureia, de amônia, né? Aqui, ó. Produzem 540 toneladas de ureia. E ureia é aqui, o CONH2, né? Isso. Aí, olha comigo. Se eu fizer a regra de 3, 34 produz 60, concordam? Sim. Concordam? Sim. Então, 340 toneladas teria que produzir 600 toneladas, concordam? Sim ou não? Tá, não concordo. Então. 40, não? Não concordo. Então, vamos colocar aqui X. X. Multiplica cruzado.
Alguém multiplica aí para mim. Vai dar 34x igual 340 vezes 60, 20.400. 20.400. X Professor, igual... não tinha que converter, tipo, toneladas em gramas, essas coisas assim, não, né? Não precisa, ó. O que eu falo para você? Grama está para grama, não tá? Sim. O que você não pode fazer é colocar aqui, ó, 34 gramas e indicar quilo. Ó, se na horizontal tiver a mesma, beleza, sem problemas, tá? Se na vertical tiver a mesma, sem problemas. A proporção é que tem que seguir. Por exemplo, ó, 34 gramas reage com 60 gramas, não é? Então está na proporção, ok? Aqui embaixo, ó, 340 toneladas vai reagir, vai formar X toneladas, tá? É isso que importa. Olha, e se tivesse ao contrário, tipo, o que você vai olhar? Na horizontal tem que estar a mesma unidade, ok? Professor, na horizontal não está a mesma unidade, ó. Aqui de cima, a mesma unidade, e embaixo a mesma unidade, certo? Isso eu analisei a horizontal. Se não tá, não tem problema, você olha na vertical. Então, na vertical, do lado esquerdo está a mesma unidade, do lado direito está a mesma unidade. Então, pronto, está seguindo aí a proporção, não tem problema, tá? Aqui dividido por 34. Vai dar 600. E deu 600, vocês não acreditaram em mim. Pois é, professor. Ei, vocês não acreditam em mim. Então, aqui, ó, na teoria, quando 340 toneladas reagem, né, com CO2 suficiente, deveria formar 600 toneladas, certo? Mas no exercício não formaram 600 toneladas. Formaram quantas? 540. 540. Então, não foi 100% essa reação. Por quê? Para ela ser 100%, teria que ser 600 toneladas. Então, ó, 600 toneladas, a reação seria 100%, né? Só deu 540 toneladas, que aqui dá X. E se você fizer as contas, o X aqui, ó, vai dar 90%. Acreditam nisso? Professor, então, basicamente, estequiometria vai ser mais, é só regra de 3. Só regra de 3. Literalmente. Então, Literalmente. Interpretar exercício e fazer regra de 3 até enjoar. Ó, isso aqui, vou te falar uma coisa muito séria. É o tipo de conteúdo que você vendo eu fazer é muito fácil. Porque os cálculos são muito simples. Isso aqui você só aprende fazendo, tá? Então, não deixem de fazer, façam bastante exercício de estequiometria. Você pode me chamar no WhatsApp com esse exercício, professor, não estou conseguindo. Eu gravo vídeo para você resolvendo ele. Eu estou aqui para isso, tá? Não se acanhem, precisando, eu estou à disposição, tá? A minha mesa aqui, ela já não está muito feliz com a placa de vídeo, então eu vou encerrar essa aula por agora, mas conforme prometido, tá? Amanhã eu gravo para vocês o restante de estequiometria. Aproveitem agora, ó, até as 10, 10 e meia, né, que vocês não vão dormir cedo mesmo. Deixem de assistir a novela hoje, tá? Ninguém assiste novela mais, né? Deixem de assistir as séries, tá? E tentem fazer os exercícios. Tá? Tendo dúvidas, me avisem, podem mandar lá no grupo, que à medida que der tempo aí, eu vou resolvendo com vocês, tá bom? Então, por hoje, a gente pode encerrar aqui. Pode ser? Pode ser. Pode Gostei ser. muito da aula, professor. Foi excelente. Que bacana, fico feliz. Espero que a gente tenha mais aulas, porque assim, se a gente tiver aula desse jeito, em que vocês participam, gente, eu acho bom demais fazer aula assim. Eu acho melhor do que eu gravar,
tá? Então, se a gente conseguir seguir desse jeito, vai ser muito bom. Mas se Deus quiser, a gente volta para o presencial em breve. Com fé em Deus. Fé em Deus. Professor, você acha que volta esse ano ou só o ano que vem? Cara, eu estou esperançoso que pelo menos seja um ensino híbrido, tá? Não existe nada oficial ainda, mas eu confesso que eu tenho uma certa esperança de retornarmos aí pelo menos 50% presencial, tá? A comunidade acadêmica já está sendo vacinada, né? Os professores, servidores. Em breve, eu acredito que vocês também serão vacinados. Então, acho que todo mundo estando vacinado, acho que é mais provável aí da gente conseguir retornar. Vamos produzir álcool gel para caramba esse mês de julho, então a ideia é que seja para isso. Tomara Vou que... encerrar a gravação aqui, viu, gente? Ok. Ficar menor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, boa noite. professor. Fiquem com Deus, pessoal. Bons estudos aí para vocês. Obrigada.